momento que a gente chegou, foram 9 dias. Ih, gravando, gravando. Foram 9 dias de programação do projeto Mulheres em Cena. E eu sou a Vanessa, eu sou idealizadora desse projeto. É um projeto que é organizado e produzido pela Companhia Fragmento de Dança, aqui em São Paulo. E aí eu vou apresentar um pouquinho o projeto mais para a Cristiane, porque eu acho que muita gente que está aqui já esteve também no último encontro online da gente. A gente tem tentado construir algumas pontes nesse projeto, com a academia, com estudos teóricos, com conceitos, com pesquisadoras e artistas de outras localidades. Então, esse ano a gente expandiu bastante a geografia do projeto, recebeu pessoas de muitos lugares do Brasil, recebemos pessoas de fora do Brasil também. E a gente conseguiu fazer 3 encontros online, que eu acho que também expandiu essa geografia, né? Esse encontro especialmente, igual o encontro de quarta, ele é uma parceria da Companhia Fragmento com o PPG Dan, com a disciplina que eu estou organizando e coordenando junto com a Lídia Tourinho. O nome da Cristiane Sobral foi indicado de forma muito afetuosa, assim, por Lígia, assim, ela falou, vocês vão amar, realmente, é uma pessoa incrível, então estou super ansiosa também para te ouvir, Cris, porque recomendações não faltaram da sua pesquisa, da sua trajetória, da sua experiência, e a gente teve alguns temas, né, que passaram pela mostra, a gente falou bastante das poéticas da violência, das dramaturgias da denúncia. A gente pensou sobre arte, ativismo, tem tido muitas conversas muito bacanas, né? Na quarta-feira a gente conversou um pouco sobre escritas de si, sobre o contar sobre si na cena, mas pensando essas narrativas de si, né, uma perspectiva que veio da Margaret Hago, que traz as leituras do Foucault e vai passando por alguns conceitos que a gente tá trazendo para o nosso fazer na cena, porque a ideia é essa, né? Que essas experiências elas possam contribuir artisticamente com as produções, com os artistas, com os pensamentos, com os fazeres. E acho que é muito bem-vinda a sua participação, porque você traz a experiência, né, do teatro, da literatura. Então, eu vou com muita alegria passar a palavra para você, agradecer a sua presença aqui e te convidar também para acompanhar os próximos projetos, né? Espero que a gente não a gente está encerrando hoje essa edição, mas com certeza ela vai reverberar em muitos outros encontros. Assim, foi muito potente o que a gente construiu nesses últimos dias. É isso, vou passar a palavra para você e muito obrigada. Obrigada para todo mundo que está aqui hoje. Bom dia. Bom dia para todos, para todas, para todes. Quero pedir a bênção para aqueles que são meus mais velhos, também pedir a bênção para aqueles mais jovens. Agradecer muitíssimo o convite da querida professora Lígia, agradecer também o convite de Vanessa, agradecer Luciana, que falou comigo também esses dias, né? A toda a equipe que está envolvida na produção dessa atividade da enorme, né, programação que envolve essa minha presença aqui hoje. E quero também aí saudar vocês que estão nesse espaço que é virtual, mas que nós vamos promover com as nossas energias um espaço de presença. A presença, ela tem a ver com os nossos estados de consciência e nós já temos que agradecer ao universo por isso, condições intelectuais e energéticas de conceber um espaço de presença que vai além da nossa materialidade física. Então, eu sou a Cristiane Sobral, vou me apresentar para vocês como carioca,
de um bairro de subúrbio chamado Coqueiros, filha da dona Marina e do seu Jaci, mãe do Malik e Dayana, e com a minha ancestralidade, eu quero também saudar a ancestralidade de vocês, convocar as nossas ancestralidades para que elas estejam presentes nesse nosso bate-papo de hoje, porque para falar de teatros negros, para falar de literaturas negras, a gente tem que falar de Brasil, né? Para falar de Brasil, esse nosso papo de hoje vai pedir a bênção e também vai dar a bênção para muitos dos nossos antepassados, os da minha família, os da família de vocês, aqueles que ficaram escondidinhos numa caixa de um álbum de família, que um dia alguns de vocês foi lá, abriu, olhou e teve aquela curiosidade de perguntar: mãe, quem é esse? Quem é essa? Né? Pessoa negra que ficou muitas vezes sem uma história devida. Pode ser que você não tenha encontrado essa foto, mas você já ouviu alguém dizer: ah, tem uma avó, tem uma bisavó que era negra? Então, pelo silêncio dessas pessoas, das nossas famílias, mesmo que você não tenha escutado falar, com certeza, até a oitava geração da sua família, existiu uma pessoa negra, uma mulher negra, um homem negro. Então, nós vamos entender que esse é um pouco o meu trabalho. No campo da ficção, é o lugar da justaposição da nossa ancestralidade, uma vez que a realidade não permitiu, por várias razões, que o racismo brasileiro, o colonialismo, o machismo, o patrimonialismo, sexismo, né, e tantos outros movimentos, não, a realidade não permitiu que essas pessoas falassem ou se colocassem nos nossos álbuns de família e também na nossa história. Eu sou bacharel em interpretação teatral, licenciada em artes cênicas, especialista em docência superior, sou mestre em teatro pela Universidade de Brasília, fui a primeira negra graduada em interpretação teatral na Universidade de Brasília. Não digo que eu fui a primeira com isso antes do sistema de cotas, né? Não digo isso, ah, que legal, eu fui a primeira, maravilha. Falo isso como uma denúncia, né, uma grande assimetria, porque na época eu fazia parte de 0,1% do contingente de estudantes pretos e pardos da universidade. Então, na verdade, a minha entrada como primeira, ela denuncia 99% de ausências, né, de mulheres negras, de pessoas pretas e pardas do campo da universidade. Nessa mesma universidade, eu fui professora e dirigi por 17 anos a CIA de Arte Negra Cabeça Feita. Tenho mais de 30 anos de trabalho no teatro como atriz e também como dramaturga. Já assinei várias dramaturgias no eixo Rio-São Paulo e fora dele. Eu moro em Brasília e na literatura eu tenho mais de 23 anos, 11 livros publicados. Vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco dessa minha interseccionalidade no campo do teatro e no campo da literatura negra. Quero compartilhar agora com vocês 3 vídeos curtinhos para que a gente possa adensar aí o nosso imaginário para a conversa que a gente vai começar. Até já. Pichain elétrico. Naquele dia, meu pichain elétrico gritava alto, provocava sem alisar ninguém. Meu cabelo estava cheio de si. Naquele dia,
Preparei a carapinha para enfrentar a monotonia da paisagem da estrada. Soltei os grampos e segui de cara pro vento, bem desaforada, sem esconder volumes nem negar raízes. Pura filosofia, meu cabelo escuro, crespo, alto e grave, quase um caso de polícia em meio à pasmaceira da cidade. Incomodou identidades e pariu novas cabeças. Abaixo a demagogia. Soltei as amarras e recusei qualquer relaxante. Assumi as minhas raízes, ainda que brincasse com alguns matizes, confrontando meu pichain elétrico com as cores pálidas do dia. Pichain elétrico. A força das mulheres está no cheiro de terra molhada depois da chuva esperada. A força das mulheres está na planície devastada do sertão, na terra arrasada, erguendo-se em seu próprio pó. A força das mulheres um dia vai oceanar, jorrar gotas de esperança, irrigar a terra viva. Sempre haverá força nas mulheres, isso é o que importa. Mulher não é planta seca, mulher não é natureza morta. Toda mulher pode se encontrar em suas águas. Olá, hoje vamos ler Esperando por Zumbi, texto de Cristiano Sobral. Outro dia eu estava trabalhando no campo, bem entretida com o serviço. De repente apareceu um homem branco, com aquela cara de homem branco tarado, sabe? De macho hegemônico, aquele bem enquadrado na caixa de macho que se acha bem machão. Ficou me olhando como se eu fosse um pedaço de carne e salivando muito, bem nojento. Ele pulou para cima de mim para querer me estuprar. Eu lutei com ele até o fim, com a faca na mão. Não foi fácil não, gente, sentir aquele bafo podre de colonizador em cima de mim. Eu lutei de tudo quanto for jeito. O que eu ia dizer para o meu homem? Eu sei que nem pensei muito quando eu meti a faca no bucho dele. Quantas vezes? Sei lá quantas vezes o meu ódio permitiu. Eu fui penetrada por aquele homem, gente. Isso me dói muito. Mas eu também penetrei aquele bicho com a minha faca. Um tempo depois eu comecei a perceber uma tristeza, um cansaço. Eu, que sou mulher de zumbi. E mulher de zumbi tá sempre cheia de coisa para fazer, andando daqui para lá, organizando as coisas. Eu fazia meu serviço, mas me cansava à toa. Fui ficando pesada, um sono bravo. Até que um dia no campo, ali, mexendo com as folhas, eu senti um negócio melado saindo de dentro de mim. Parecia um bicho estranho me rasgando por dentro. Do mesmo jeito que aquele homem me rasgou, só que dessa vez não entrou dentro de mim. Foi saindo aquela coisa pequena, branca, melada. Aí eu vi uma criança escorrendo pelo meio das minhas pernas e pensei, o que eu diria para Zumbi?
O que eu poderia dizer ao meu homem? O que fazer, meu Deus? Olhei aquela criança branca com cara de gosma e lembrei do homem nojento. Eu chorei muito. Eu chorei muito, como se ele me rasgasse por dentro. E de novo eu pensei, ai meu Deus, que nojo. Que nojo que eu tenho dessa gente. Não podemos viver em paz. Eles estão sempre cruzando o nosso caminho. Eu olhei aquele menino pálido. Ali pensei que podia crescer para ser capitão do mato. Crescer que nada. Aquele troço tinha que morrer ali mesmo, sem demora. Eu comecei a apertar o pescoço do menino. Pensei em jogar da ribanceira. Eu tinha direito de me vingar. Eu tinha. Ninguém sabe a dor que uma mulher sente quando é invadida por dentro sem permissão. Mas de repente, ali eu quase finalizando, o menino... Aí eu olhei nos olhos dele. E quando eu olhei bem, eu estava lá dentro dos olhinhos dele. O menino, um pedacinho branco de gente, ele tinha, sim, ele tinha os meus olhos negros. Eu não pude matar os meus olhos, eu não consegui. Nós não somos iguais a eles. Zumbi, não somos assim. E o menino viveu para crescer decente, aprender a respeitar uma mulher. Cresceu para saber quem foi Zumbi. Como é preciso uma aldeia para criar uma criança, eu entreguei o menino para ser criado na comunidade, porque eu tinha muito o que fazer. Vamos lá, então. Bom, os 3 textos são de minha autoria. Pichain Elétrico é um poema que está publicado nesse livro, se chama Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz. O segundo é um poema que se chama Águas, está publicado no livro Terra Negra. Esse Só por Hoje é da editora Malê, publicado pela editora Malê. Terra Negra também, inclusive foi leitura obrigatória, tá, né? Esse ano é leitura obrigatória no vestibular da Universidade de Uberlândia. Gente, eu não faço ativismo. E o terceiro é o texto teatral que eu escrevi, chama Esperando Zumbi, que foi publicado neste livro, se chama Dramaturgia Negra. É uma antologia publicada pela Funarte, que tem textos de 16 dramaturgos negros. Essa é a primeira obra publicada no Brasil. Ela foi publicada em 2019. É a primeira obra publicada no Brasil que reúne textos de dramaturgos negros e negras. Então, vou retomar. Eu não faço ativismo, eu faço teatro e literatura. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa mania de dizer que eu faço, ou que pessoas como eu, que fazem teatro negro e que fazem literatura negra, fazem ativismo. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente tem que colocar a palavra negro em algum lugar, é sinal que o negro naquele lugar não existe. Então, quando a gente tem que colocar a palavra negro no teatro, por que a gente precisou colocar a palavra negro no teatro? Porque o negro não existia no teatro. É só vocês buscarem aí na memória de vocês, a maioria das peças que vocês assistiram na infância, na adolescência, ou os colegas dos cursos de teatro, de dança que vocês fizeram, a proporção, o percentual de pessoas pretas e pardas que estiveram nesses ambientes
ou a quantidade de protagonistas negros nas peças de teatro que vocês leram ou assistiram? Quando eu entrei na Universidade de Brasília e fui fazer o curso de teatro, eu me deparei com a seguinte situação. Eu vou explicar por que desses 2 primeiros vídeos é o que é chocante. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer que é assim: mulher bonita é uma mulher que luta. Vou repetir. Mulher bonita é uma mulher que luta. O primeiro vídeo, aquele espaço Sofá Sound, é um espaço, não sei se deu para vocês perceberem, mas praticamente não tem ninguém negro na plateia. Então, chegar uma mulher negra de cabelo crespo e interpretar um poema Pichain Elétrico que afirma a identidade negra, vou ler para vocês um texto para contrapor isso. A poesia dramática nasce da necessidade humana de ver a ação representada, mas não pacificamente, e sim por meio de um conflito de circunstâncias, paixões e caracteres que caminha até o desenlace final. Isso quem disse foi Renata Palottini. O conflito, para mim, ali está estabelecido de diversas formas. Quando eu pego uma subjetividade, uma mulher negra, e coloco num ambiente de pessoas não negras e afirmo beleza, alteridade, altivez e uma série de outras características que muitas vezes não estão associadas ao imaginário que as pessoas fazem de mulheres negras. Muitas pessoas no Brasil não têm convivência com pessoas negras, além das empregadas que trabalham nas casas, das babás. Muitas vão falar: eu lembro de uma pessoa negra que trabalhou na minha família durante muitos anos. Esse é o relato. O segundo vídeo, trazer uma mulher negra para aquele espaço da delicadeza, das águas, da beleza, da suavidade. Quando o imaginário quer produzir esse discurso da mulher negra, guerreira, que aguenta tudo, a mama, cozinheira, a mais forte. Mais uma vez eu vou dizer para vocês que é um movimento de ficção, porque isso na realidade não existe. Ficção e resistência. Um movimento de dizer que, olha, estamos tensionando. Resistência precisa ser entendido como tensão e conflito, que são elementos essenciais tanto no teatro como na literatura. E resistência, quando você estica o elástico e vai para trás, ele te joga para frente. Então, resistência também é um movimento de anunciação. Já não temos mais tempo apenas de resistir, também é tempo de anunciar. Então, o que eu proponho? Que a resistência não fale apenas do passado, que ela fale também do futuro, que ela anuncie. Então, aí eu vou para a ancestralidade. Ancestralidade, essas são frases minhas, eu gosto muito de dizer. Nós somos tão ancestrais que nós somos futuristas. Então, essa mulher desse texto, dessa minha dramaturgia, Esperando o Zumbi, que faz essa atualização dessa mulher que consegue fazer gerência de corpo. Eu estou falando de gerência de corpo. Essa mulher protagonista
abusada, estuprada, que tem um filho que mata o estuprador, que tem um filho fruto de um estupro, que decide um futuro melhor, inclusive apaziguador, um futuro de dignidade para esta criança dentro de uma comunidade onde é preciso uma aldeia para criar uma criança. Esta criança não vai para o sistema prisional, essa criança não vai para o manicômio, essa criança não é assassinada. Então, mais uma vez eu repito, isto é ficção. Uma mulher negra que é chefe, que é líder, que é matriarca, que tem o poder, a liderança dentro de uma comunidade. Isto é ficção. É ficção. Então, o que a gente chama de literatura negra, nós chamamos. Esse livro aqui é um livro muito pequenininho e muito potente para entender, que se chama Brasil Afro Autorrevelado. É um livro da Miriam Alves, que fala da literatura brasileira contemporânea. Esse livro, ele vai resumir, vou ler um pouquinho para vocês, para entender, quando a gente fala de literatura negra, da onde a gente está saindo? Literatura negra é assim nomeada por parte dos seus produtores na década de 70 e posteriormente denominada literatura afrodescendente por críticos, estudiosos, acadêmicos e escritores negros. É uma manifestação literário-cultural que foi adquirindo fortes feições de movimento literário. Em meados dos anos 80, passou a ter maior visibilidade nos discursos, teses e livros acadêmicos. É verdade que nós temos uma série de nomes. Ela não se resume a literatura negra, literatura afrodescendente, literatura afro-brasileira, literatura negro-brasileira. Vocês vão encontrar, quem quiser pesquisar, vai encontrar todos esses termos e todos se referem a esse mesmo arcabouço estético temático, que é quando a gente olha para a literatura e não vê a população afrodescendente como cidadã sujeito de sua própria história. Quando a gente olha para o Cortiço de Aloysio Azevedo, ou quando a gente olha para as obras de Jorge Amado e vê as personagens femininas e vê essas personagens hipersexualizadas e vê essas personagens desumanizadas e vê essas personagens estereotipadas e vê no teatro, como eu senti no meu corpo quando eu cheguei na escola de teatro, os diretores diziam assim para mim: olha, não tem papel para você, mas espera aí que a gente vai arrumar um. Eu entrei com 16 anos na Universidade de Brasília. Gente, sabe qual é o papel que eles arrumavam para mim? Eles falavam assim: espera aí que a gente vai arrumar um. Eu aparecia, na maioria das vezes, de biquíni, ou com pouca roupa, ou sem roupa nenhuma, fazendo o papel da mulata passista que vinha na frente de um cortejo. O cortejo era só eu, sambando, antes de começar o espetáculo. Esse era o personagem que eu recebia nas peças. Chegou uma altura que todo mundo na universidade já tinha visto a minha bunda, o meu peito. Eu morrendo de vergonha, porque eu era uma menina de 16 anos. Eu comecei a questionar por que estava acontecendo isso, por que o meu papel era aquele. Quando eu fui perguntar, fizeram uma montagem de Shakespeare. Quando eu fui perguntar por que eu não podia fazer a Julieta, eu recebi a seguinte resposta: você é muito feia, não dá. Vou falar a verdade para você entender. Não dá, você não tem cara, você não tem cabelo, você não tem corpo para fazer Julieta. Não dá. Espera aí que a gente vai dar um jeito. Começaram a me colocar para fazer os personagens masculinos.
Então, quando nós estamos desumanizados e vamos criar mecanismos de defesa e reação com o intuito de transformar as situações adversas. Os fatos, as obras, muitas vezes ficam camufladas atrás de generalizações que escamoteiam as especificidades. Vamos lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, vamos encontrar quem? A tia Anastácia. Especificidade de certas manifestações públicas coletivas. Vamos lá nos Trapalhões, vamos encontrar quem? Mussum. O que não é de se estranhar em um país que nega a desumanidade da discriminação racial. Bom, quem fundou a Academia Brasileira de Letras? Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Um homem negro, abolicionista. Quem quiser conhecer Machado de Assis, vai procurar um livro chamado Machado de Assis, Afrodescendente, do professor Eduardo de Assis Duarte. Aí vocês vão conhecer outro Machado de Assis. Não é o Machado de Assis branco, que a maioria de nós teve oportunidade de conhecer. Então, essa expressão literatura negra, ela passou a ser usada a partir da década de 70. Esse período, quando a gente vai olhar no mundo, a gente vai ver que lá no continente africano estava acontecendo o processo de independência de vários países africanos de língua portuguesa. Vários países africanos conseguindo a sua independência influenciam 1978 é a criação do movimento negro no Brasil. Então, a formação dos intelectuais negros no Brasil também vai influenciar esse contexto da criação da literatura negra e de um movimento literário chamado Cadernos Negros, que, se vocês quiserem pesquisar, eles estão ativos até hoje, tem aí mais de 45 anos publicando um livro por ano, uma antologia, um ano prosa, um ano poesia. Nos Estados Unidos também, movimentos civis contra a cultura acontecendo. Na Europa também, vários movimentos, mudanças de regime, capitalismo, tudo isso fazendo com que o mundo estivesse formando um cenário que vem e que influencia também a gente aqui no Brasil. Bom, eu tenho mais aí, quantos minutos, gente? Me ajude aí, Vanessa. Fica tranquila, tá? A gente pode ir mudando, mas para dar 1 hora tem mais 20 minutos. Ótimo. E aí, para fazer esse cruzamento, então, a gente tem literatura negra, 1978, surgimento dos cadernos negros, tá? Anos 70, surgimento desse movimento, dessa literatura negra. Se vocês perguntarem, Cristiane, o que vocês chamam de literatura negra? Vamos lá. Primeiro, autoria negra. Então, para ser literatura negra, tem que ter sido escrito por uma pessoa negra. Segunda coisa, o negro que se quer como negro e que assume a sua negritude lá na escrita. A pessoa pode ser negra, mas ela pode, em momento nenhum, colocar a questão da sua negritude na obra. Mas, Cristiane, por que é importante colocar a negritude na obra? Porque nós temos um estudo da professora Regina Del Castanho, da UNB, que ela vai dizer que no Brasil nós temos 5% no campo da literatura, somente 5% de escritores negros, negras no Brasil.
Presta atenção, gente. 5%. Depois nós temos, quando chega para as mulheres, 25%. Somente. Depois tudo é homem. Quem mais publica no Brasil hoje? Homem, branco, rico e de que região? Sudeste. Certo? Então, quando eu digo que esse que está fazendo a literatura negra, ele é marginal, é porque ele já está indo para um campo onde ele vai ocupar um critério de exceção. Por quê? Se a sociedade é racista, quem quer comprar livro escrito por pessoa negra? Vale a pergunta. O livro que não fala nada sobre negritude. Outro dia eu estava num lançamento, eu lá, autora, o stand muito bonito, montado, eu no meu stand do lado, uma pessoa chegou e disse assim: que bonito! É um evento de culinária? Nossa, você é muito simpática. Tem degustação? Porque você tem cara de que cozinha muito bem. Vou comprar. O que que você está vendendo? Quando a pessoa achou que eu era cozinheira e estava vendendo alguma coisa de comida. Quando a gente fala da construção do imaginário, que um livro chamado Caixa Preta, a pessoa imaginou que era um evento de culinária. Então, eu estou falando da construção de um imaginário, uma mulher negra parada num lugar e o imaginário que essa pessoa tem sobre uma mulher negra. O que que essa mulher negra faz? Com o que ela trabalha? O que essas mãos podem produzir? E aí, essa mesma pesquisa da professora Regina Del Castanho vai dizer que na literatura, ela é professora da Universidade de Brasília. Ela tem, inclusive, um livro que fala sobre isso. Ela vai dizer que na literatura brasileira, protagonistas negros, aí eu não estou falando só de autores negros, protagonistas negros e negras na literatura brasileira como um todo. Aí eu quero que vocês lembrem dos livros que vocês leram na vida. Não chega a 10%, gente. Então, eu não tenho 10% de protagonistas negros. Aí eu vou dizer para vocês: quem é ativista? Sou eu ou é 90% do mercado editorial que me exclui? Que força que eu tenho para ser ativista se eu não chego a 5% daqueles que publicam? Que ativismo que eu vou dar conta de fazer? Que ativismo que eu dou conta de fazer? Ativismo rima com capitalismo. Então, é no mínimo desrespeitoso a pessoa dizer: olha, você é ativista. Mentira. Eu não sou ativista de nada. A pessoa tem coragem de chegar também com 11 livros publicados. Meu livro anterior foi finalista do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura desse país. A pessoa, essa semana, chegou no lançamento e falou: eu vou comprar um livro para te ajudar. E eu respondi: eu não vou te vender um livro. Muda seu discurso. Vem cá, vamos conversar. Você não vai comprar um livro para me ajudar. Eu não estou aqui pedindo esmola. Eu não estou a negra no sinal com o bebezinho no colo. Se você quiser comprar o meu livro para ler a literatura, meu livro está à venda. Mas eu não quero que você compre um livro para me ajudar. Eu não estou aqui pedindo a sua ajuda. E eu não fui arrogante, eu fui didática.
Depois essa pessoa comprou o livro, foi lá no LinkedIn, me mandou uma mensagem pedindo desculpas porque foi para casa, pensou profundamente no que eu falei, porque eu fiz questão de olhar nos olhos da pessoa, falar de uma maneira amorosa. Ela podia não ter entendido nada, mas eu fiz a minha parte. Então, quando a gente vai falar da literatura negra, no segundo ponto eu falei o negro que se quer negro, né? A terceira coisa é a temática. Então, quando eu trago para vocês, por exemplo, esses dois vídeos, histórias de ficção, muita gente fala assim: ah, eu não vou comprar um livro de literatura negra porque só tem histórias tristes. Você nem leu. Aí eu pergunto para a pessoa: quantos livros de autoras negras você já leu? Você já está julgando que os nossos livros só têm histórias tristes. Você leu algum? Leu algum livro da Conceição Evaristo? Leu um livro da Ana Maria Gonçalves? Leu o livro do Itamar Vieira Júnior? Leu o livro do Machado de Assis? Leu o livro do Lima Barreto? Leu o livro do Cruz e Souza? Ninguém deixou de ver as obras de Van Gogh porque elas são tristes. Ninguém deixou de gostar de Portinari porque as obras são tristes, né? Então, isso é uma desculpa racista. O Grito, a imagem, tristíssima, uma das imagens mais acessadas, mais vistas. Ninguém vai no Louvre só para ver alegria, né? Então, a temática, outra coisa, a linguagem. Quando a gente pega Pichain, no meu caso, que eu trabalho com a linguagem, eu não trabalho com militância na literatura. Eu trabalho da mesma maneira que qualquer escritor senta e pesquisa linguagem. Eu sento, pego o dicionário. Esses dias, por exemplo, eu encontrei a expressão bam, bam, bam. Vocês vão me dizer se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar na expressão bam, bam, bam? Fulano é bam, bam, bam. Eu descobri que essa expressão vem do Iorubá e ela era utilizada para se referir às pessoas que tinham muito conhecimento. Então, realmente, nós usamos essa expressão, fulano é bam, bam, bam. Então, eu fiz um texto e coloquei Nastácia bam, bam, bam. Só que aí é um estudo de linguagem. Da mesma forma que eu pego pichain elétrico, eu estou pegando aquele mesmo pichain onde eu fui xingada, onde a menina da escola foi xingada, seu cabelo é pichain, eu estou trazendo o pichain para dizer a coisa mais linda do mundo é o seu pichain. Seu pichain é a coroa. Seu pichain é o baobá. Seu pichain é o teto das minhas ideias. Seu pichain é a coroa dos meus sonhos, né? Então, eu estou trabalhando com linguagem. Tocando meus cabelos crespos, encho minha cabeça de ideias. Então, isso é um outro elemento da literatura negra, é você sentar e buscar a linguagem, revisitar a linguagem. Tem outro texto que eu digo assim: meus quadris largos não servem apenas para gingar. Meus seios fartos talvez não estejam destinados a amamentar. Isso é pesquisa de linguagem. Então, eu não aceito ser colocada num quartinho de panfletária, porque isso não define o trabalho que eu faço há mais de 20 anos. Eu sou uma escritora, dramaturga.
atriz. Aí eu tenho o quê? 5 minutos? Vou ler uns trechinhos aqui para vocês de alguns. 5 minutos, né? Queria Não, terminar tem, lendo. tem mais. Queria terminar lendo aqui uns trechinhos de alguns textos que eu separei para ler para vocês, porque a linguagem ela fala tanto, né? E vou ficar muito animada se vocês fizerem perguntas, tá bom, pessoal? Para a gente poder conversar. Destino. É do Não Vou Mais Lavar os Pratos, agora que eu vou ler alguns textinhos, tá? Pequenos, para a gente poder conversar. Destino. A palavra mama na fonte, Arial tamanho 14. Suga o espaço da página, ocupa o seu lugar no mundo. Nó na garganta. Aqui eu queria que vocês pensassem nas tensões que podem existir nas relações interraciais, porque o Brasil é esse caldo, né? Indígena, negro e europeu. E quando eu vou para a linguagem, tanto no teatro como na literatura, Frantz Fanon, Spivak, Bell Hooks, Achille Mbembe, né? Tantos autores que eu leio, até Aristóteles, que eu tenho lá minhas questões com ele, mas tem Bertolt Brecht, Chekhov, né? Se vocês forem pegar as minhas referências, os russos, que eu gosto muito, né? Um monte de coisa aí, Murakami, vai estar por aí nas minhas referências. Nó na garganta. Você me queria com outro cabelo, eu sei. Vi nos seus olhos racistas, enquanto tentava disfarçar com pistas brancas. Você me queria com um eurocêntrico modelo, eu sei, enquanto tentava culpar o tempo, o trampo, enquanto acenava com uma ridícula e encardida pomba da paz. A gente só pode ser o que a gente é, mas você quase me leva a perder a fé na humanidade. Blue Garden. Piso no racismo, piso sem cinismo, piso e planto flores azuis da cor do céu. Um clássico que é o do meu primeiro livro, eu vou ler para vocês. Não vou mais lavar os pratos. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes. Sinto que posso começar a ser a todo instante, sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água, sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê e o porquê? Existem coisas, eu li, li, li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora para ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, nem me chame, não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi,
você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis, não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo, aboli. Não lavo mais os pratos, quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Acabou o meu tempo, né? Mas pode seguir mais adiante, se quiser seguir. Deixa eu ver um outro que eu tinha separado aqui. O que interessa a vocês de tema? É, eu, eu tenho uma questão, assim, a partir da sua fala, mas acho que a gente pode abrir depois e pode, né? Tá bom. Eu vou pegar aqui. Tente me amar enquanto a chuva não vem. Depois que o leite derramar, ame como nunca amou ninguém. Tente me amar sem pensar em voltar, no balanço do trem, esperando a hora certa de fazer um neném. Tente me amar sem desculpas para me deixar. De anel no dedo, ame completamente sem medo. Tente me amar sem me confundir com ninguém. Enquanto seu lobo não vem, tente me amar e consiga. Eu vou terminar com esse aqui, que eu quis inventar um remédio que as pessoas pudessem tomar esse remédio. Fala assim, olha, toma esse remédio. E aí a gente resolvesse essa questão do racismo no Brasil. Inventei uma ficção que seria esse remédio. E o nome desse remédio é Blackness. Então, o nome do poema é Blackness. Blackness, Blackness, 2 vezes ao dia. A humanidade do negro como filosofia. Blackness, Blackness, 2 vezes ao dia. Sobrevivi ao terrorismo do desânimo, olhando para trás sem medo, mergulhando em minhas raízes, afrocentrando meu corpo, aprendendo com meus ancestrais. Blackness, Blackness, 2 vezes ao dia. A humanidade do negro como filosofia. Blackness, Blackness, 2 vezes ao dia. O boi da cara preta revelou sua identidade. Apareceu consciente da sua alteridade. Conversamos sobre as urgências da negritude. Decidi levar uma existência menos hermética, focando na minha africanidade sincrética. Blackness, Blackness, 2 vezes ao dia. A humanidade do negro como filosofia. Acho que eu vou ficar por aqui e ficar aberta aí para perguntas.
Muito obrigada, gratidão, gratidão, professora Lígia, Vanessa, vocês todos que estão aí, e vamos ampliar aí nossa conversa, né? Porque pelo diálogo acho que a gente consegue caminhar mais, caminhar Sim. juntos, juntas. A Paula já levantou a mão, a gente pode fazer esse esquema de levantar a mão e eu vou chamando, mas vou só pedir licença, Paula, para fazer uma fala aqui que eu acho que também amarra muitas questões da mostra, né? Cristiane, muito obrigada pela sua fala, porque assim, a gente não conversou sobre isso, mas você trouxe na sua fala a questão que a gente vem elaborando todos os dias depois da mostra, numa conversa que a gente tem com as artistas. E desde a do primeiro bate-papo, que eu tento elaborar a questão que eu trago para essa mostra, porque toda mostra a gente lança uma questão, uma mesma questão para todas as artistas, e cada dia eu fui transformando a pergunta porque eu não estava conseguindo elaborar de um jeito que eu achei que fosse a síntese da coisa, né? O ano passado a gente discutiu bastante sobre a dimensão política do falar sobre si na cena, e aí esse ano eu tava, qual que é a questão esse ano? A questão para mim estava muito bagunçada, e sem a gente conversar, você trouxe essa questão na sua fala o tempo inteiro. Quem está acompanhando a mostra vai saber muito o que eu estou falando. A minha questão era sobre arte, artivismo e ativismo. Essa foi a questão que eu lancei hoje, nessa mostra. Por que que eu lancei essa questão? Porque nesse momento, né, a gente observa muito na arte contemporânea um discurso bastante inflamado para muitas questões que não foram vistas, nem ouvidas, nem faladas por muito tempo. Então, tem esse discurso inflamado, uma urgência por algumas pautas, questões que a gente, por muito tempo, não discutiu nem na vida, nem no teatro, que agora elas estão aí, né, em todos os espaços. E eu tinha essa vontade de perguntar para as artistas como elas estavam reconhecendo o seu fazer, né? Se era um fazer ativista, se era um fazer interessado na linguagem, se era um fazer que também tinha ativismo para além da linguagem. Então eu perguntei como é que vocês estão observando o fazer de vocês para além dos muros da academia, dentro de uma universidade, para além da sala cênica dentro de um espaço teatral? Como é que a gente tem criado articulações, furado a bolha? Vocês têm pensado sobre isso? Porque eu tenho o meu pensamento sobre isso e cada uma delas tem o seu pensamento. E eu estava querendo confrontar essas ideias, né? Pensar assim, junto. E aí, sem a gente conversar, você traz essa questão. Então, muito obrigada, porque foi muito inspirador para mim. Já estou aqui com minha canetinha para escrever um texto, vou chamar a Lígia para escrever junto. E aí eu vou contar o que aconteceu num desses bate-papos, que a Fábia Mirassas, que é uma artista trans, fez um trabalho belíssimo falando sobre ser mulher trans no Brasil, no mundo, falando sobre a sua não era um texto de ficção, não era a sua história, mas falando em primeira pessoa, ela traz esse texto, e no bate-papo eu lanço essa pergunta, e a Fábia me responde que nunca quis falar, nunca quis colocar em cena a questão da travesti, e que desde jovem, desde muito tempo que ela faz teatro e que fez vários papéis que não estavam falando sobre ser travesti, mas que a forma como era colocada, referenciada, era sempre agora no papel tal, tá uma travesti. Não, não, não. E ela disse que isso sempre aconteceu na mídia, como era divulgado o trabalho dela, e que ela nunca deu bola para isso e sempre continuou firme. Não quero fazer isso, não quero colocar esse lugar para mim. Eu quero fazer teatro. Junto à Fábia Mirassas estava uma artista da dança, a Bia Rezende, que tinha uma outra visão sobre isso. Ela falou: Vanessa, desde muito tempo eu fiquei pesquisando linguagem, dança. Teve uma hora que eu não estava suportando mais dançar, não estava aguentando mais o que estava fazendo, estava esvaziado para mim. Eu precisava entender qual que era esse lugar. Eu estou resumindo da minha maneira, tá? Quem estava lá pode dar a sua versão.
E eu comecei a me interessar, assim, resumidamente, eu entendi que ela começou a se interessar pelo discurso, que ela não estava mais tão preocupada nesse momento da vida dela com se tá legal, se não tá, como é que tá. Ela estava inflamada do discurso, né, de rever algumas coisas, alguns imaginários. Então, essa questão foi a questão que passou todos os dias pela mostra. Então, muito obrigada, assim, por trazer essa questão. Foi forte, como você colocou, né, logo no início da sua fala, que fui anotando aqui, gente, eu não faço ativismo, foi uma das primeiras coisas que você falou. E aí depois você fala assim, quando eu transformo o imaginário, e vem trazendo para a gente muitos exemplos lindos, né, de transformação de imaginário. E eu, Vanessa, e me desculpa, eu vejo de uma maneira tão ativista, mas não colocando isso como um lugar menor, sabe? Então, eu já peço desculpas por isso. Eu até fui aqui, você falando, eu fui no dicionário procurar a palavra ativismo, que eu falei, gente, será que a gente está. E aí, tinha até uma palavra aqui, saiu da página, falando desse desejo de transformação do ativismo, das lógicas que já estão, né? Então, de alguma maneira eu trouxe essa questão para a mostra, porque sim, eu percebo que tem uma urgência, né, de trazer algumas pautas, e que às vezes essa urgência coloca o discurso à frente, como se ficasse descolado da linguagem, descolado do corpo, descolado da experiência. A gente vê isso na cena teatral, né, de um modo geral. E às vezes é um momento, às vezes é um momento porque a gente está passando por esse lugar e a gente está transformando coisas. Por outro lado, também vejo trabalhos muito interessados na linguagem, e a linguagem em si é uma linguagem muito política, muito militante, porque foi uma escolha de linguagem, né? Então, dentro da própria linguagem, existe o desejo político de eu até coloquei aqui, né, da arte inquieta, atenta, política, que não reitera o que está, que desloca o imaginário, e talvez tudo isso seja uma forma, para algumas artistas, de militância, mesmo que o interesse seja a militância a partir da linguagem, na linguagem, né, com a linguagem. E aí não é uma defesa de nada, tá? Do que eu acho, que eu não acho, mas é um agradecimento mesmo, porque eu acho que você levanta a questão de uma forma muito bonita. Primeiro, porque você traz a linguagem para na sua fala, né? Então, você traz a linguagem para falar sobre o que você está falando, o que é muito interessante. A gente não fica aqui pensando conceitos, a gente vai para a matéria, né? Para a materialidade da coisa, a gente escuta suas palavras assim muito fortes. Então, é só um comentário, sabe? Porque foi uma coincidência muito feliz e eu quero agradecer essa coincidência, e me trouxe muitas reflexões, e a principal delas é o quão singular são essas formas de fazer, existir, pensar e, e dizer sobre o que se faz, né? O quão singular são essas existências. É isso, Cristiane. Muito obrigada. A Paula está com a mão levantada, mas eu acho que você pode falar um pouco, Espera só um tá? instantinho, Vanessa. Eu preciso escurecer aqui para não ter confusão. Veja só, quando eu falo que eu não sou ativista, por que que eu falo isso? Porque é uma coisa muito capciosa que o sistema cria para tirar um trabalho de mais de 30 anos que eu tenho como artista, como escritora, e me colocar num lugar de ativista, que é uma pessoa que grita por militância negra, e apaga toda a minha trajetória como artista e como escritora. A ativista, ela não é convidada como artista, como escritora. Ela é convidada como uma pessoa que grita por direitos. Isso é um jogo sujo do sistema. Quem fala isso não está do nosso lado. Está botando assim, a gente tem que chamar uma pessoa que é ativista, vamos ajudar a ativista. Ser uma mulher negra no campo da literatura e do teatro é um ativismo natural, porque eu estou viva, eu não morri de feminicídio, eu consegui estudar. Então, assim, o meu ato político, ele é o que eu sou. Botar a minha cara preta em qualquer espaço de teatro, de literatura, ter 11 livros publicados, é ativismo puro. Você está entendendo? Quando eu chego numa escola, os meninos gritam. Quando eu chego num presídio, as mulheres choram, me abraçam. Então,
Isso é o ativismo da minha presença caminhando pelo mundo. Isso é ativismo e sempre vai ser. Mas eu não vou oferecer esse ativismo para o sistema econômico de base me jogar de lado da feira literária, porque não vão me convidar, não vão convidar ativistas, vão convidar escritores. Não pagam cachê para ativista, pagam para artista, pagam para escritores. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não, Então, eu super é, entendi, sim, sim. é Achei bonito. isso que é o lugar, isso é que é o problema. Ativista não tem salário. Então, é uma coisa que você pode fazer de graça porque você faz pela causa. Eu não aceito isso, eu sou profissional. Se o outro fez mestrado, eu também fiz mestrado. Se o outro fez graduação, eu também fiz graduação. Então, eu exijo respeito, porque eu sou uma profissional da área. Ah, você faz pela causa, então parabéns. Vem aqui comprar seu livro para te ajudar. Eu não aceito esse tipo de posicionamento. Então é isso que eu coloco, o perigo desse ativismo. Onde que a gente vai parar com essa tal, que é a discussão que a gente faz, que não dá camisa. Porque o branco não precisa estar fazendo ativismo, ele vai lá e, sabe, participa, é convidado a participar como profissional. Ele não precisa fazer ativismo. A gente tem que estudar, tem que ser artista, ainda tem que fazer ativismo. É uma coisa assim que dói, sabe? Que é dolorido para nós. São muitas as cargas que jogam em cima da mulher negra. E é uma tentativa da gente refletir sobre isso. Até que ponto e até onde a gente quer continuar carregando todas essas cargas? Todas as cargas do mundo eu não vou carregar. Decidi que não vou carregar, porque eu digo, a minha presença como uma mulher negra no espaço do teatro e da literatura, ela é política. Bertold Brecht tem uma frase que fala: todo teatro é político, porque políticas são as ações do homem. Então, na maioria das vezes, numa feira literária, eu sou a única mulher negra. Na maioria das vezes, num festival de teatro, eu sou a única pessoa negra. Isso é ativismo. Agora, em determinados espaços, se eu for falar isso, eu estou excluída do ambiente. Entende? É nesse sentido. Bora para as perguntas. Bora, a Paula. Bom dia. Primeiro, obrigada, Cristiane, por tanto esclarecimento. Você falou do Aristóteles, né? Eu sou extremamente socrática, então eu só sei que eu nada sei. Então, cada vez que eu tenho contato com um novo conteúdo, isso de fato torna possível conhecer, né? E esses dias você falou do remédio, né? A gente vai em busca do remédio. Eu ganhei 3 remédios. Eu não sei se você citou, mas a Ruth Guimarães, eu estou até com eles aqui. Os contos índios, os contos negros e os contos do céu e da terra. E queria, na verdade, pedir, não sei se é possível, que você nos indique mais alguns para que a gente possa desfrutar do remédio que tanto precisa, né? Então, se for possível ter uma indicação para que seja cada vez mais possível estar dialogando, né? Porque eu acho que é extremamente importante conhecer. Na verdade, eu estou fazendo o pedido, se for possível que isso aconteça. A gente tem um grupo comum, eu sou do PPG da UFRJ, para mim seria de extrema utilidade e para os meus também, com certeza. Mas obrigada. Gratidão. Eu vou indicar o site da editora Malê, que é malê.com.br. A editora Malê é uma editora do Rio de Janeiro que só publica autores negros e negras. Então, quando você entrar lá, você vai encontrar um monte de coisa legal. Tem o livro da Miriam Santos, que é uma pesquisa sobre literatura negro-brasileira, que ela faz um estudo comparado de 3 autoras, que é muito bom. Tem muitas, agora eu não lembro de cabeça, mas tem muitas obras de autoras, né?
Eu te indico também os Cadernos Negros, porque só os Cadernos Negros, que também tem site, você pode olhar. O nome é meio complicado, é Quilombos de Literatura, mas se você procurar pelos Cadernos Negros é mais fácil, porque ali já são 47, 48 livros, e só para você ter uma ideia, a grande Conceição Evaristo publicou o seu primeiro livro lá na antologia dos Cadernos Negros. Vou aproveitar, vou deixar o meu Instagram, que é @cristiane_sobral_artista, porque eu também, por lá, indico muita gente. Eu sou coordenadora de políticas culturais lá no Ministério da Cultura, então sempre estou divulgando livros, editais, informações, né, muitas informações sobre essas questões aí da cultura negra. E vou indicar Miriam Alves, que é uma grande autora da literatura negra, que tem mais de 40 anos na literatura negra, tem muitas obras. Esse livrinho que eu mostrei aqui é o Brasil Afro Autorrevelado. É um livrinho muito potente, que ela faz um estudo. E os livros dela também você encontra lá pela página da editora Malê. Indico também, não é Ruth Guimarães, mas é Geni Guimarães, uma grande autora, também da mesma geração aqui da Miriam Alves, e uma autora que fala de uma literatura preta erótica, que é bem legal, bem interessante, que chama Carmen Faustino, para conhecer também o trabalho de homens negros, né, que estão escrevendo nessa pegada. Eu indico o Plínio Camilo, que escreve literatura negra, contos, poesias e tal, e o Fábio Cabral, que já escreve numa pegada do afrofuturismo, que é muito, muito, muito legal, porque ele já faz uma mescla de um afrofuturismo, de uma linguagem ficcional a partir dos orixás, que é muito legal, assim, muito interessante. É algo bem diferente. Então, acho que algumas indicações aí que já abrem um pouco, fora das que já estão sempre na mídia, né? Procurei Claro, falar muito assim outros obrigada. nomes que não estão tão referentes, tá bom? Muito obrigada. Nada. Gabi, Bom dia. Obrigada, Cristiane, pelo compartilhar de tanto, assim. E eu queria fazer duas perguntas que eu não sei se eu vou conseguir formular da melhor forma, porque eu acho que meu pensamento está acelerado e eu não consegui decantar tudo ainda. Mas eu acho que são coisas que têm me atravessado nos encontros e eu até troquei com a Van, né? Na última palestra que a gente teve, a gente falou bastante sobre o autodepoimento na cena, né? E aí a gente foi com a Margaret Hago para um lugar meio falando dessas raízes, né? Tipo, que formulam um pensamento ocidental, apoiado no cristianismo, enfim, no cristianismo. E aí ela falou sobre esse autodepoimento nesse lugar de autoconfissão que vem da igreja, do cristianismo mesmo, de confessar algo assim que perante a sociedade estaria errado, enfim. E o autodepoimento, ela traz esse recorte que vai nascendo desse lugar, né? E aí eu tava falando com a Van, né? Tipo, sobre essas outras narrativas essas outras esses outros pensamentos que se utilizam do autodepoimento, mas em outro lugar, né? Tipo, vi- de um lugar que o silenciamento foi tão grande que é necessário hoje falar sobre e colocar na cena, enfim. E aí, pensando mais nesse lugar da população negra, né? Tipo, eu sempre me alimento na Grada Quilomba, assim. E ela fala muito dessa questão da máscara, né? Tipo, essa máscara simbólica também, né? Que hoje a gente não carrega uma máscara, mas existe uma máscara simbólica que não deixa que a gente fale, e a importância de refletir sobre isso e às vezes até levar para a cena. Então, eu queria entender como você pensa esse autodepoimento, esse lugar de passar por si para construir na cena, tipo, enfim.
E a outra questão que eu fico pensando, você trouxe o exemplo da faculdade, é desse imaginário, quando retratam pessoas negras ou não. Tipo, a gente vê que hoje tem muitos grupos, muitos coletivos, que são compostos, que são formados por pessoas negras, e tem esse lugar de ter a negritude como ponto central de reflexão e de construção estética, política, ética. Mas também, tipo, tem muitas pessoas negras que estão em ambientes completamente brancos, assim, em companhias brancas. E aí, dentro de alguns processos, eu sempre fiquei falando muito sobre esse lugar do imaginário. Porque, tipo, ter uma pessoa só, às vezes não faz, ou, enfim, tenho as minhas opiniões, não faz aquele contexto antirracista, né? E aí, eu queria também perguntar como você enxerga isso, porque às vezes não está num lugar estereotipado a atuação dessa pessoa negra, como você falou, tipo, eu fazia o papel da mulata. Às vezes não é, sabe? Você não vai fazer o papel da mulata, porque todo mundo, aspas, sabe que aquilo hoje em dia não dá mais, sabe? Mas como algumas questões de violência acabam estando na cena, e aí eu vou dar um exemplo, eu estava num processo criativo e que as pessoas se levantavam assim, e era tipo dentro de uma escola. Então, eu acho que a galera tava entendendo alguns rolês assim. E aí, sempre que alguém tinha que carregar, era uma pessoa negra, ela sempre tava tipo carregando pessoas em cima. E quando tinha um lugar de liderança, tipo, de movimentação de liderança, era uma pessoa branca sempre estando na frente. E o trabalho falava sobre os povos originários, povos indígenas. Então, tipo, era problemático, assim, a leitura da cena. E a pessoa que estava numa posição, e era de estudo novamente, ela estava numa posição de dirigir, ela falava, eu não vejo cores nos corpos, assim, sabe? Tipo, tá todo mundo aqui construindo dança junto, e eu não vejo isso. E aí eu ficava, tipo, não, gente, não dá, não dá. Tipo, tem leituras simbólicas, e, tipo, a gente reforça, às vezes, algumas leituras mesmo não querendo, né? Tipo, e aí eu queria que você falasse sobre isso, assim, sobre essa responsabilidade, e aí, tipo, esse lugar também, né? Que é essa reunião, que tem muita galera branca, enfim. Acho que é importante a gente se movimentar, tipo, pensar sobre. Eu queria saber como você pensa isso, assim. Acho que é isso. Não sei se deu para entender, se eu chapei, mas é isso. Gabriela, super deu para entender as suas inquietações, e elas são muito, assim, muito urgentes, né? Essa questão do autodepoimento, ela é muito forte porque a gente vai para esse espaço do teatro e a gente passa por uma fase assim de descoberta mesmo, né? Descoberta da nossa negritude, descoberta da nossa subjetividade, por um momento assim de um. Eu percebi muito isso, eu falo agora assim como diretora, né? Assim, de que eu, quando eu comecei a trabalhar com os atores e do que eu sentia, que muita gente estava nascendo negra ali no ambiente do teatro, né? Que tava, chegava e eu falava assim, não, tem que passar primeiro por uma fase que eu chamava de detox, que não dava para levantar a personagem no primeiro momento com os atores, porque aquele primeiro momento era um momento de fazer um detox assim da vida, das pessoas começarem a fazer leituras, né? Você falou da Grada Quilomba, eu falo de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, para deixar nomes também de pessoas brasileiras, né? Leda Maria Martins. A Grada é muito legal, mas assim, para a gente trazer também nomes de mulheres pretas brasileiras que falam de problemas que estão mais próximos da nossa realidade, né? Falei outros nomes, falo da Grace Passou, que é uma mulher preta também do teatro, tem muita peça de teatro escrita que fica de referência, né, para a gente. Então, essa questão do autodepoimento, eu acho que ela tem muito a ver, e isso aconteceu muito comigo nos primeiros textos que eu escrevi, muitos eu guardei, nem publiquei, porque eu entendi que era um momento de desabafo, assim, de coisas que eu nunca tive oportunidade de falar na vida. E no meu processo de amadurecimento, também entendi que
para construir esse processo de ficção, não necessariamente seriam coisas que eu iria levar para a cena, porque aquilo ali, não sei se são coisas que eu queria compartilhar com o espectador. Disparador de gatilhos, como fala hoje, né? De coisas que não sei se seriam legais para mim, também não sei se seriam de interesse de quem está assistindo. Recomendo para todo mundo que trabalha com teatro, dança, vai fazer terapia. Aí estou falando bem sério, assim. Acho que a gente tem que ter terapia para dar suporte para as nossas questões, para a gente poder conseguir trabalhar profissionalmente, sabe? Para a gente conseguir entender o que que a gente resolve na terapia e o que que a gente vem, o que que a gente traz para o nosso trabalho artístico. Demorei um tempão para conseguir fazer essa separação, falar assim, pô, agora eu tô livre, tipo assim, fui no terreiro, fiz minha cabeça, assentei meus orixás, organizei minhas coisas, agora eu consigo sentar e produzir artisticamente, sabe? Claro que em tudo que eu vou escrever, vai ter um pedaço de mim, vai ter, né? Estarei impregnando com as minhas patas tudo que eu vou fazer, não tem como. Mas hoje, a minha questão é pensar para frente, sabe? Pensar para frente o que que é? Colocar nesse jogo o espectador, colocar nesse jogo a tríade, né? Ator, texto e público. Então aí eu já preciso conversar dentro desse produto artístico que eu estou produzindo, o que que eu estou produzindo dentro da fruição, o meu autoconfeccional é interessante para o público? Naquele momento, é uma história que eu quero contar para as pessoas? Ou é uma história que diz respeito a mim, alguma coisa minha, íntima, que pode ficar guardado? Sabe? Então, são coisas que eu fui descobrindo ao longo do caminho. Hoje, eu estou muito nessa praia de pensar que, mesmo que se fosse um processo autoconcepcional ou anticoncepcional, ó, fale da psicanálise, se fosse um processo autoconfessional, primeiro que eu não tenho praia nenhuma de cristianismo. Esses métodos, para mim, não funcionam para um caralho, né? Tô fora desse negócio, não quero nem com a porra, né? Assim, já iria muito mais na praia de Exu. E a praia de Exu é caótica. Então eu já iria recortar isso daí e fazer ficção mesmo, fazer um descolamento total. Não vou me fragilizar, não vou me fragilizar diante de plateia nenhuma, porque é um BO, ainda mais no Brasil, é um BO que depois você não vai segurar a onda. Vai dar BO, né? Depois você põe isso na mão de um diretor, vai mexer contigo, vai te desestruturar emocionalmente. Eu estou falando como diretora, porque, né? Muita calma nessa hora. Segunda pergunta, umas coisas a gente resolve na capoeiragem. Dá para negociar, dá para dar um passo para frente, dar um passo para trás, você precisa trabalhar, precisa ficar nos grupos, né? Pô, teu ganha-pão. Mas aí é aquilo. A gente vai crescendo, às vezes descobre que a calça não veste mais a gente. Entende? A palavra da preta velha. Você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a calça de repente não veste mais em você. Então, às vezes, os espaços não mudam, mas a gente é que muda. Chega um momento que o espaço não vai mudar, mas você muda. Porta de entrada, porta de saída. Porque às vezes não dá para mudar os espaços, mas sempre dá para a gente mudar. Não dá para negociar, às vezes, com branquitude. Branco é diferente de branquitude, tá, gente? É importante explicar que branco é uma coisa, branquitude é quando o branco performa racismo. E às vezes, quando o branco performa racismo e não tem consciência, não adianta conversar. Você vai se aborrecer, você vai se estressar, vai
todo mundo fazer montinho contra você, você vai ficar sendo todo mundo apontando o dedo para você, você leva tudo pro lado do racismo. Isso é péssimo, você vai ficar sozinha e dói pra caralho. Então, às vezes, é melhor pegar seu banquinho, sair de mansinho, ninguém nem precisa saber por que que você está saindo, sabe? Porque falar, eu já estou numa idade que a gente aprende que nem sempre é bom falar verdades, porque nem todo mundo está preparado para ouvir as verdades, né? Então, fique com as suas verdades, quando é o caso. Isso também é estratégia de negritude, de ancestralidade. Preciso de um minuto só. Tem alguma pergunta próxima? Vanessa, me ajude aí. Segura um Tem o minutinho. Léo, mas podemos esperar. Sim, Segura só um minutinho aí. 30 tá bom. segundos, peraí. Pronto. É, Cadê a Gabi? Deixa eu só terminar de falar aqui. Gabi? É, Gabriela, né? Fez a pergunta. Isso. Gabriela, você conseguiu entender? Ficou confuso? Não, entendi sim, completamente. O Entender? lance que eu Bem, falei da grada era mais em relação à figura, assim, que me veio, mas é sim, necessário mas eu leio mesmo muito a reafirmar Grada todas também. essas autoras. Eu gosto muito. Ela abriu muito caminho para a gente em muitas coisas, né? Tenho Uhum. feito muita referência aos textos dela, às leituras dela. Mas é isso, assim, você vai descobrindo, e outros espaços que às vezes têm essas tensões, também tem outros crescimentos, né? Que você pode alcançar lá, assim. Então, por isso eu falo capoeiragem, vai tentando descobrir de que maneira que você pode ir encontrando respiros, né? Nos ambientes, viu? É isso, é o Brasil. Vai, Léo, você. Olá, Cristiane, prazer. Eu honro seu Ori, muito maravilhoso poder te escutar, de um lugar onde o coração fica quente e sobre representatividade, ancestralidade e força, né? Eu estou como aluno especial no PPG-Dan e eu estou buscando exatamente, né, com 44 anos, aproximar da academia, muito justificado por algumas falas que você trouxe, então isso me reforça a coragem e a disposição para começar a trilhar esse caminho em prol de um legado, em prol da ancestralidade e para contribuir, quem sabe, para esses números, né, esses percentuais que são ínfimos diante da nossa história, da nossa inteligência e da nossa cultura. Então, te agradeço e eu começo a trazer um questionamento. Eu tenho uma pesquisa chamada Corpo Emagrecido, que completou 10 anos esse ano, e foi muito num caminho. Eu idealizei esse projeto dentro de uma sala de terapia, querendo levar esse corpo ancestral e por várias fases, né? Passei por um reconhecimento da minha negritude, de um entendimento que era importante eu reconhecer, e não por conta da minha vivência, né? Então, existia uma ignorância de não compreender que era importante me afirmar negro, né? Naquele momento, né? Há 10 anos atrás. E esse projeto ele nasce com esse intuito.
E eu estou levando esse estudo para dentro da academia para poder trazer embasamento e outras referências, né? E eu trago aqui a Sueli Carneiro, né? Por exemplo, ela é uma grande inspiradora desse projeto, que é uma doutora em educação, de 73 anos, que é na USP, né? Uma doutora em educação na USP, e que teve a sua tese de doutorado publicada em um livro agora, depois de 17 anos. E o quanto que a gente precisa se reafirmar. E aí, trazendo o próprio diálogo que foi estabelecido entre a Vanessa e você, me remeteu a uma linha de raciocínio muito interessante, o quanto que a gente precisou, ou talvez ainda precise passar pela dor e pelo expurgo na cena, para que seja para certos públicos e consciências sobre a nossa trajetória ancestral, e o quanto que a gente pode levar, como você mesmo disse, que é o momento que eu estou, água, beleza e delicadeza para a cena, né? Convidando essas pessoas a estarem juntos onde que aquela consciência está e convidando pela linha do amor, porque a gente já derramou muito sangue, a gente já tem uma história aí fatídica, ao passo que o quanto que a gente precisa ainda trabalhar muito para uma população de 56% de pretos e pardos nesse país e a representatividade que a gente tem que é ínfima. Então, eu cito, trazendo esse diálogo que eu acho que da presença do agora, o quanto o Sueli fala que o cunho reflexivo e especulativo, esse estudo pretende tornar evidente a potencialidade do conceito de dispositivo, que é o dispositivo de racialidade, né? Quanto que a gente tem que estar atento a esses dispositivos que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas vivências, né? E o quanto que te ver no pichain elétrico, na hora que eu vi a cena e vi o público branco, isso aconteceu muito comigo. Eu fui para Cannes, onde só tinha pessoas brancas, héteras, dentro daquele conceito opressor. E tinha uma mulher negra, e nessa uma mulher negra me salvou na plateia. O quanto que, também trazendo a referência dos pretos e das pretas velhas, o quanto que eles trazem amor e referência de perdão e de sustentação para a gente, né? Então, eu fico pensando o quanto que não dá para falar sobre um trabalho de pessoas negras sem falar de espiritualidade, energia, sem honrar essas histórias, né? E o quanto que a branquitude ainda não compreendeu isso, né? Então, voltando para a Sueli, trazendo a reflexão dela que ela traz de Foucault, né, a partir da compreensão da dinâmica das relações raciais que a gente precisa ter ainda no Brasil, a racialidade como um domínio que produz poderes, saberes e subjetividades pela negação e interdição de poderes, saberes e subjetividades. Então, o dispositivo de racialidade, que é o tema que ela pesquisa, né, instaura no limite uma divisão ontológica, uma vez que a afirmação do ser das pessoas brancas se dá pela negação do ser das pessoas negras. Ou seja, dito de outro modo, né, a superioridade do eu hegemônico branco é conquistada pela contraposição com o outro negro. Então, dentro desse contexto e desse diálogo, e dentro dessa sala, como pensadores interessados dessa construção desse novo momento, né, onde a gente consegue dialogar e compreender esse novo caminho, eu queria te perguntar, assim, estou um pouco emocionado, assim, porque mexeu muito comigo, mas quando você traz resistência é anunciação, resistência anuncia o futuro. Eu queria compreender dentro de você, dentro da academia, uma mulher negra com 11 livros publicados, trazendo toda essa bagagem e honrando esse nosso caminho, como que você vê o seu processo de legado a partir de agora dentro desse contexto de Brasil e onde que a gente está localizado agora? Muito obrigado. Léo, salve sua força, gratidão pelas suas palavras. Nossa, foi falando, eu fui ficando toda arrepiada aqui. Quando a gente fala que o virtual é só assim para dizer, né? Porque a presença ela está aí imantada, com certeza. E resistência à anunciação é uma visão espiritual, sabe? É uma visão espiritual que eu tenho. Eu vou muito pela visão. A minha visão intelectual, ela é espiritual,
porque quando foi falado aqui sobre Aristóteles, Sócrates, eu preciso dizer para vocês que Aristóteles estudou em Kemet, no Egito. Timbuktu, no Quênia, foi a primeira universidade do mundo. A primeira universidade do mundo foi no continente africano, foi no Quênia, em Timbuktu. E isso é o primeiro marco acadêmico, né? Então, nós somos os fundadores da academia, nós, pretos e pretas. E Aristóteles foi para Kemet e foi reprovado. Então, gente, quando eu, Léo, que tinha a Poética de Aristóteles ali do lado da minha cama, estudando Aristóteles e tudo mais, fui também estudar que a visão de Aristóteles sobre o escravismo é que alguns tinham que ser escravos mesmo, porque nasciam para ser escravos, não iriam mesmo reunir condições de ser libertos, porque na alma de algumas pessoas a escravidão estava impregnada. Essa é a visão que Aristóteles tinha sobre a escravidão. Então, esses tótems, né, de pessoas que foram exaltadas, que foram apresentadas para nós, não é isso? Ele, com o passar do tempo, com a nossa resistência, ele está sendo o quê? Anunciado. Hoje nós já estamos em condições de anunciar. Olha, eu anuncio que Aristóteles não era o cara. Eu anuncio Nastácia, eu anuncio Marielle, mesmo assassinada, eu anuncio. Eu anuncio Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher negra a escrever um romance no Brasil no século XIX. Eu anuncio Carolina Maria de Jesus, que vendeu mais livros que Jorge Amado. Eu anuncio Machado de Assis como fundador da Academia Brasileira de Letras. E eu anuncio Mãe Beata de Iemanjá. Eu anuncio Mãe Estela de Oxóssi. Eu anuncio Exu como aquele que transforma a ordem sem fazer desordem. Anuncio os pretos e as pretas velhas que estão dizendo para nós, nessa manhã de sábado, 11h43, que a mulher preta é a grande intelectual do planeta. A mulher preta é a grande intelectual do planeta. Mas isso não precisa ser uma anunciação para ameaçar ninguém, sabe por quê? Porque os homens brancos que estão no poder hoje, gente que está nessa sala, ouve muito bem o que eu vou falar. Os homens brancos que estão no poder hoje, que são majoritários, aqueles que eu falei para vocês lá no início, que a maioria é homem, branco, sudestino, por que eles estão no poder hoje, gente? A maioria dos brancos e ricos mamaram na teta de uma mulher preta. Desde o escravismo, foi o nosso leite, foi a nossa força, foi o nosso amor, o amor que nós não podemos dar para os nossos filhos legítimos. Então, eu anuncio que a mulher preta é que colocou no poder brancos, negros e indígenas. E é ela que hoje está dizendo que a resistência é anunciar, dizer assim, Brasil, como quem fala para as crianças, né? Meus filhos, vamos parar de brigar, vamos dividir os brinquedos, não é isso?
Eu amo vocês três, brancos, indígenas e negros. Olha como é que está esse país. Enquanto, Léo, a gente não resolver essa questão, a Sueli Carneiro tem uma expressão que ela usa, que eu uso para sempre: assimetrias sociais. Está custando um preço, não é para o negro, não. Está custando um preço para o povo brasileiro. O Brasil poderia estar em outro patamar político, econômico, geográfico. Poderíamos estar sendo uma nação com outros posicionamentos. Isso tem a ver com a literatura, com o teatro, né? Com tudo isso que nós estamos produzindo. Então, permitir a entrada de pessoas negras, de pessoas deficientes, pessoas com deficiência, de pessoas trans, de pessoas gordas, de povos originários, de pessoas ciganas, significa anunciar esse novo mundo que vai acontecer. Atenção, querendo ou não, vai acontecer. Não adianta matar a gente, porque a gente brota que nem erva daninha, aqueles matinhos assim que você arranca e daqui a pouco lá estão eles. Então, a minha preocupação, Léo, não é comigo, porque eu já estou consciente da minha preparação para ser ancestral. Então, eu falo hoje aqui, professora Lígia, Vanessa, eu falo para os descendentes, né? Vocês mais jovens que estão aqui, né, Léo? Nós esperamos demais de vocês. Nós esperamos que realmente vocês comprem esses livros, vocês leiam esses livros, vocês tomem vergonha na cara, porque às vezes somente sentindo vergonha de ter até hoje passado uma existência sem ler um livro de uma pessoa negra, só assim é que você vai lá numa livraria ou vai entrar numa Amazon da vida ou vai comprar pelo menos um livro meu é uma atitude que vai fazer a mudança. Atitudes, não palavras. Atitudes. Precisamos de atitude. Chega de dancinha de rato. Chega. Ah, eu acho muito lindo o negro, sua pele bronzeada. Isso não me interessa. Nós queremos atitudes. Então, cada um que pegue seus privilégios e coloque na roda para fazer as mudanças que são necessárias. Vamos juntos, né? Axé, Axé. Eu anuncio Cristiane Sobral. Gratidão. axé. Gente, que coisa mais linda. Ficou quase todo mundo, né? Fala, professora Lígia, querida. Ah, eu só queria fazer um agradecimento, Cris, porque é, suas palavras sempre me ensinam e me comovem, me tocam num lugar muito profundo. E estou super emocionada de, pela primeira vez, você estar num evento que o PPG Dan faz parte. Já venho pensando nisso há muito tempo. Eu acho que você tem uma sabedoria de falar de coisas tão profundas, de uma maneira cotidiana. A gente vê essa profundidade no nosso dia a dia. Isso é, isso é de um poder da linguagem tão grande, né? Eu acho isso tão lindo. E sempre aprendo muito contigo, minha querida, muito, né? Muito mesmo. No afeto e também nos saberes. Então, eu queria te agradecer muito por essa fala.
com tantas coisas lindas que você compartilhou hoje dos seus trabalhos, que são lindíssimos. Eu tenho 2 livros seus aqui em casa que eu amo, né, que eu comprei pessoalmente de você lá. A gente se conheceu no Festival de Teatro de Blumenau, né, um festival muito lindo, e a gente conviveu dias muito intensos e profundos, e de muita beleza e de muita loucura também, e de horror, né, do mundo, numa Blumenau permeada pelo nazismo, nos últimos dias do bolsonarismo, que a gente venceu, né? E queria te agradecer, fazer esse agradecimento, dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente nesse evento. Obrigada, querida. Não consigo nem formular a pergunta, porque eu estou muito emocionada com sua fala. Eu recebo e agradeço com muito carinho, assim, a oportunidade de ter esse momento com vocês, né? Esse momento tão... Olha aqui, gente, que bonito, meu livro novo, Caixa Preta. Estou abrindo a Caixa Preta, convidando vocês a entrar nessa Caixa Preta para ver o que que tem. Tem coisa boa. É de contos. Que lindeza! E mais? Meu Instagram, Cristiane Sobral Artista. Passa lá, entra no fluxo. Vamos em frente. Mais alguém? Professora Lígia, muito obrigada mais uma vez. Tem bastante agradecimento aqui no chat também. Pelo Instagram conseguem comprar meus livros, só fazer o pedido por lá, que a gente responde por lá. Eu mando autografado para vocês, tá bom? Pode fazer o Tá pedido por legal. lá. Mais alguém, gente? Tá levantando a mãozinha? Acho que não. Eu queria só falar uma coisa, assim, que é muito bonito ver como, né, nessa manhã de sábado, a gente veio para uma palestra, uma fala acadêmica, e tá todo mundo emocionado, tá todo mundo tocado profundamente. Eu acho que isso é muito potente. Eu não esperava ficar tão mexida com essa fala hoje. Então, eu queria agradecer também por me tocar profundamente e que potência que, nossa, eu quero todos os seus livros agora, assim, tipo, e só agradecer mesmo que eu acho que tocou todos nós de uma maneira muito forte e isso é muito especial. Não é sempre que a gente vai para uma fala que era esperada ser, né, tradicional, bereré, e a gente sai reviravolteado. Então, obrigada. Beijo. Eu vejo vocês, reconheço vocês. A gente costuma falar em reorientar, né? Ori significa cabeça. Então, assim, reorientar, colocar a cabeça no lugar, né? Que tudo começa pela cabeça. Momento de reorientação. Eu que gosto muito das palavras, né? Reorientar. E também agradecer, deixar a graça descer, né? Deixar a graça descer sobre nós. Mais alguém, gente, que queira falar alguma coisa? Eu acho que eu vou fechar, então, nosso encontro de hoje. Também agradecendo, eu acho que a Lídia tinha muita razão, assim, quando falou da sua amorosidade. Eu acho que a gente está precisando tanto disso, sabe? E é muito bom quando a gente encontra pessoas amorosas perto da gente. E eu chorei um tanto aqui nesse encontro de hoje, em alguns momentos, e me instigou bastante, né, no sentido das perguntas que você traz, que você me inquietou, mas também me toca muito pela amorosidade. Então, queria agradecer, né? Agradecer muito, porque a gente fechou muito bem mesmo. E, e é isso. Passo a palavra Gratidão. para você para encerrar.
Eu encerro agradecendo muito. Agatha, um beijo para você, um beijo para todo mundo que colocou uma mensagem no chat. Eu também estou muito emocionada. Eu sou dos arrepios, eu fico aqui toda hora me arrepiando, assim, agradecendo muito a espiritualidade por ter proporcionado esse encontro. Eu vivo uma vida muito espiritual, assim, eu agradeço muito pelos meus ancestrais por me permitir estar honrando eles, né? Estar fazendo esse trabalho. E peço desculpas por alguma coisa, algo que não tenha sido entendido, mas prezo pelo bom entendimento, né? Prezo pelas boas intenções. Então, me despeço deixando esse. Eu sou do amor, porque eu acho que é a via do amor, a via da não violência. Essa é a via que nós temos que traçar para chegar num bom caminho. Por ela, acho que a gente consegue dissolver esses nós, né, que ficaram aí do passado. Vamos com essa amorosidade. Os conflitos existem, mas acho que com essa amorosidade, amor também é luta, também é batalha, mas é um caminho que a gente consegue fazer pela nossa ancestralidade, tá bom? Um beijo muito grande, bom final de semana, aproveitem a vida, cada momento, cada instante tem que ser valorizado e aproveitado. Um beijo para todos, todos, todas, todos. Beijo, fiquem bem. Até a próxima. Até a próxima e até breve. Beijo, Lígia, beijo, 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 minha gente. querida. Bom Beijo. fim de semana para todo mundo. Um beijo enorme. Beijão.